explicar para vocês sobre as principais teorias, sendo elas Lamarck, Darwin, neodarwinismo e fixismo. Além disso, nós também vamos apresentar para vocês sobre os processos evolutivos e a evidência da evolução sobre essas teorias. A biologia é a ciência que estuda sobre a vida e os organismos. Além disso, ela também inclui sobre a estrutura, as funções e as interações com o ambiente. Ela também é dividida em áreas como a zoologia e a botânica. A sua importância nas aplicações de medicina são extremas, assim como na conservação e na agricultura. A evolução é importante na ciência porque ela explica sobre a diversidade da vida e também sobre os avanços da medicina, da conservação e da biotecnologia. Além disso, ela também conecta várias áreas do conhecimento. Ela também ajuda a entender melhor sobre como as espécies se adaptam e como elas mudam ao longo do tempo. O fixismo é a ideia de que as espécies são imutáveis e que elas não sofrem alterações ao longo do tempo. Essa teoria foi superada pela teoria de Darwin. O lamarckismo é uma teoria proposta por Jean-Baptiste Lamarck, que ele defende dois princípios, o uso e o desuso, que é onde os órgãos ou características se enfraquecem conforme o tempo, conforme o uso dessas características. E que as características adquiridas ao longo da sua vida de um órgão são adquiridas para os seus descendentes. O darwinismo é a teoria da evolução de Charles Darwin, que defende a seleção natural como um mecanismo principal da evolução. É o organismo com características vantajosas para o ambiente ter mais chance de sobreviver e de se reproduzir, assim transmitindo essas características para futuras gerações. O neodarwinismo é a atualização da teoria de Darwin, incorporando a genética. Ele explica a evolução através da mutação genética e da seleção natural, mostrando como as variações genéticas são transmitidas. Fósseis, que para quem não sabe são restos de animais e vegetais preservados em pedras. Fixismo, não possui registro fósseis que apoiem. Lamarckismo, proposta sem evidências, fósseis diretos, mais contribuições para a ideia de mudança nas espécies. Darwinismo, fortemente apoiado por registro fósseis e evidências de transições evolutivas. E neodarwinismo, apoiado por registros fósseis e evidência genética que mostram a evolução e a hereditariedade. Anatomia comparada, que é a disciplina que estuda as semelhanças e diferença entre a estrutura de diferentes espécies de animais. Fixismo, as espécies são imutáveis e não evoluem. Acreditam-se que todas as espécies que foram criadas em suas formas atuais não sofrem mudanças. Lamarckismo, proposto por Jean-Baptiste Lamarck, sugere que as características adquiridas durante a vida de um organismo podem ser herdadas. Darwinismo, teoria de Charles Darwin, que introduz a seleção natural como principal mecanismo de evolução. E neodarwinismo, combinação do darwinismo com genética moderna, enfatiza a mutação genética como fonte de variação, além da seleção natural e outros fatores evolutivos. Embriologia comparada, que é uma área da biologia que compara o desenvolvimento embrionário de diferentes espécies. Fixismo, teoria que propõe que as espécies são imutáveis, semelhanças embrionárias seriam vistas como características fixas, que não mudam. Lamarckismo sugere que as características adquiridas durante a vida são herdadas. Então, se um animal nascer com várias pintas no rosto, por exemplo, ele herdou isso de alguém. Darwinismo,
Teoria da evolução baseada na seleção natural. Semelhanças embrionárias entre espécies apoiam a ideia de ancestrais comuns e a mudança evolutiva ao longo do tempo. Então, diferente do fixismo, que um animal vai ser sempre daquela forma, o darwinismo apoia que ele vai evoluir ao tempo passar. Neodarwinismo integra a genética moderna com o darwinismo. Fornece percepção sobre como variações genéticas surgem no desenvolvimento embrionário, confirmando a seleção natural. Biologia molecular, que é uma área de estudo que avalia os processos moleculares que ocorrem durante o desenvolvimento do embrião. Lamarckismo sugere que as características adquiridas durante a vida podem ser passadas para os descendentes. Darwinismo, baseada na seleção natural, organismos com características vantajadas sobrevivem e se reproduzem. Neodarwinismo integra a seleção natural com genética moderna, enfatizando o papel das mutações. E o fixismo, a ideia de que as espécies são imutáveis e não evoluem. Essa visão foi desafiada pela teoria da evolução de Charles Darwin, que mostra que as espécies elas podem se modificar e se adaptar ao ambiente ao longo do tempo. A importância do estudo da evolução é que ele te ajuda a entender a história de vida do planeta e a compreender problemas biológicos. Ele te ajuda a compreender como, orienta na medicina, ajuda na conservação de espécies e te ajuda a compreender mais sobre diferenciar uma espécie entre outra espécie.